Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, então, lá no livro de João, no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 20, do versículo 19 até o versículo de número 23. João capítulo 20, versículo 19 até o versículo de número 23. Hoje é domingo de Páscoa. Provavelmente a Páscoa ela é um dos eventos mais cruciais da fé cristã. Aliás, no videozinho que eu gravei para o pessoal da comunicação, eu comentei sobre isso, né? 3 eventos que são fundamentais na fé cristã. Primeiro, o nascimento de Jesus, obviamente, depois a morte de Cristo, mas em terceiro, não por ordem de importância, mas o terceiro, a ressurreição de Cristo, né? Se Jesus não tivesse nascido, nossos pecados não teriam sido expurgados, né? Justificados. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, né? Como diz a palavra de Deus, vã. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós cremos nisso, que um dia nós ressuscitaremos com Cristo, num mundo completamente diferente, né? Numa situação bem diferente dessa da que nós vivemos hoje, não é? E aí nós falamos sobre a esperança. Aliás, essa semana na nossa igreja, muitas fotos, né? Mandaram para os irmãos da comunicação muitas fotos de esperança, famílias reunidas, pessoas reunidas. E aí eu encaminhei uma foto para a comunicação de um culto nosso lotado aqui, um domingo de manhã, nós de mãos dadas aqui, todos nós. A foto foi tirada lá de cima, a igreja cheia, né? E eu penso que haverá um dia que nós vamos ver a nossa igreja assim novamente, para a glória do Senhor, né? Penso que vai chegar esse dia, que nós vamos ver a nossa igreja assim. E os irmãos podem ter certeza que provavelmente a pessoa mais ansiosa ou mais desejosa de ver isso acontecendo sou eu, né? Talvez comece por mim, porque é muito bom ver a igreja cheia de irmãos. É muito bom quando nós nos reunimos. E hoje a gente consegue se ver assim pelo Zoom, pelo YouTube, sei lá, pelo Instagram, por essas coisas todas. Mas nós estarmos juntos aqui era coisa muito boa, né? Então João capítulo 20, versículo 19 a 23, a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, aqui era o domingo da ressurreição. Então, já no finalzinho do dia, Jesus havia ressuscitado já pela parte da manhã, por volta das 7 horas da manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro, aquela cena, aquele episódio todo. E aí no domingo da ressurreição a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Primeira coisa interessante nesse texto: as portas estavam trancadas, mas Jesus entrou. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É interessante esse texto no versículo 19, começar se referindo ao lapso temporal, de que no final do dia da ressurreição, Jesus, ele tem um encontro com os discípulos aonde eles estavam trancados. Eu não sei se vocês se lembram quantos encontros Jesus teve antes de ter este encontro com os discípulos. Você lembra? Por volta das 7 horas da manhã, Jesus havia aparecido a Maria Madalena, que estava chorando na entrada do sepulcro.
Pouco depois, Jesus aparece a algumas mulheres que estavam próximas ao túmulo. Um pouco mais tarde daquele dia, Jesus apareceu a alguns de seus discípulos na estrada do caminho para Emaús. Por volta das 16 horas, ele vai ter um encontro com Pedro apenas. E depois, mais no final do dia, os discípulos reunidos numa casa, alguns supõem que fosse o cenáculo, Jesus se encontra com esses discípulos ali, e mais depois ele vai ainda encontrar com Tomé. É interessante observar que no domingo da ressurreição, para cada pessoa que Jesus se encontrou, ou para cada grupo de pessoas com quem ele se encontrou, ele levou algum tipo de esperança e de sossego, de refrigério para aquela situação. Maria Madalena, Jesus provavelmente tocou nas suas emoções. As mulheres à beira ou à margem ou próximas ao sepulcro estavam fragilizadas e Jesus fala com elas. Os discípulos no caminho de Emaús, você lembra, eles estavam decepcionados, porque eles achavam, dentro do contexto da conversa deles, que era Jesus que iria remir todas as coisas, refazer todas as coisas, proporcionar todas as coisas. E Jesus então expõe para eles a palavra de Deus, vocês lembram? Começando com a lei, passando por Moisés, pelos salmos, de maneira que no final da conversa eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? E aí a gente aprende, a gente entende ou a gente relembra que todas as vezes que nós somos atingidos, provocados, confrontados, contactados com as escrituras, o nosso coração, ele arde, a nossa vida, ela arde, a nossa mente, a nossa vida, o nosso vigor, ele é recobrado. E aí você lembra, ele encontra com os discípulos agora, dentro de uma casa ou no cenáculo que seja, e o texto bíblico diz que eles estão com medo, e eles estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mais à frente, ele vai se encontrar com Tomé, e ele vai confrontar, ou atingir a incredulidade de Tomé. Então veja, que para cada tipo de pessoa, Jesus ele alcança uma área, uns em incredulidade, outros com medo, outros sem esperança, outros com as suas emoções feridas, ou confusos emocionalmente, outros fragilizados com tantas questões. Talvez nós pudéssemos nos perguntar nesta manhã, como nós estamos hoje para nos encontrar com Jesus. Você veja que no texto, 2 vezes, Jesus repete a expressão: a paz seja convosco. E é interessante que as 2 coisas que Jesus fala antes de comissioná-los, e eu vou falar sobre comissão aqui, antes de Jesus comissioná-los, 2 vezes Jesus diz: a paz seja com você, a paz seja com você. Então talvez hoje, os irmãos que estão aqui na igreja, vocês que estão em casa, talvez hoje, neste domingo de Páscoa, nós nós estejamos nos encontrando com Cristo em situações distintas e diversas na nossa vida. Talvez com medo, talvez, como eu disse, com as nossas emoções abaladas por tantas questões, talvez a gente fragilizado em razão desse tempo ou em função desse tempo, talvez sem quaisquer seguranças em relação ao nosso futuro, daquilo que vai acontecer, tanta instabilidade que nós estamos vivendo hoje no nosso país, política, econômica, espiritual, social, onde nós não sabemos mais onde nos segurar. Mas eu trago à sua memória, o que Sofonias escreveu no capítulo 3, versículo de número 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. No meio de
toda aquela tribulação que Israel vivia, no meio de toda a tribulação que o povo de Deus vivia, ou que a história vivia, o Senhor diz: eu vou manter no meio de vocês um povo humilde e modesto, que confia no nome do Senhor. E talvez aqui, meus irmãos, esteja a resposta para tantas questões da nossa vida. Por que será que o Senhor nos permite passar por tantos momentos desafiadores na vida da gente? Por que será que o Senhor, às vezes, permite que a tragédia chegue na nossa casa, que a dificuldade ela chegue na nossa casa? Por que será que o Senhor, muitas vezes, Ele permite que a dor nos assole? Talvez uma boa resposta bíblica para essa questão é que nós vemos o propósito de Deus ao final, quando nós nos despojamos de toda a esperança terrena, quando nós olhamos para o mundo e não visualizamos quaisquer esperanças. Talvez então nos façamos pessoas mais dependentes, mais consagradas na presença do Senhor, o nosso Deus. Talvez se todas as coisas estivessem concorrendo bem para nós, talvez se todas as coisas estivessem tão ajustadas para nós, talvez nós não seríamos ou não fôssemos dependentes de Deus tanto quanto nós devemos ser. Então, baseado nisso, eu gostaria de sugerir um tema para a nossa reflexão desta manhã, que são algumas lições tiradas desse texto do capítulo 20 de João. O tema da nossa mensagem é esse que aparece aí, os desafios da ressurreição. Eu não sei se você observou no texto, mas pelo menos 3 desafios incisivos Jesus faz para os seus discípulos no dia da ressurreição. Pelo menos 3. Pelo menos 3 grandes desafios Jesus faz àqueles crentes, aqueles que o seguiam. E eu não tenho dúvidas que esses desafios, eles são estendidos a nós hoje. Então, 3 lições rapidamente. A primeira delas, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus, ela me desafia a uma firme resolução. É interessante você observar, pastor, o versículo de número 19. Diz o texto bíblico assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aonde está a nossa fé? Quando nós nos sentimos temerosos, amedrontados, às vezes até acovardados, face a tantos desafios que a vida ela nos oferece. Aonde nós depositamos a nossa fé? Como nós, irmãos, nós reagimos ao medo? Como nós reagimos aos nossos dissabores? Como nós reagimos aos nossos desafios? É fato que o medo, em alguma medida, ele nos leva a refletir acerca da nossa fé e acerca da nossa dependência de Deus. Aquelas pessoas, elas estavam temerosas ou temiam a perseguição. Eles temiam que em algum momento, ao se identificarem com Jesus, eles pudessem ser perseguidos. Não é algo que muitas vezes pode permear a nossa vida também? Às vezes temos medo de nos identificarmos no trabalho como pessoas cristãs que servem a Deus, pressupondo talvez algum tipo de retaliação. Mas talvez eles tivessem medo de serem defamados, de serem comparados com um tipo de seita ou um grupo perseguidor do Estado, um grupo de esquerda em relação ao Estado romano, um grupo que se opunha ao Estado romano. Talvez eles tivessem medo da avaliação pelas quais eles passariam pelas pessoas. Talvez eles tivessem medo de serem julgados como fracos, como pessoas confusas e em dúvidas em relação aos fatos da vida. Mas Jesus, quando encontra aquelas pessoas no cenáculo,
ele diz: vocês não precisam temer. Vocês não precisam temer. E ele diz: eu deixo a paz de Deus com vocês. E aí ele fala aqui no verso 20, dizendo isso, mostrou as mãos, os lados, alegaram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor Jesus, e disse-lhes, outra vez: paz sejam convosco. Irmãos, vejam uma coisa interessante. Durante todo o Antigo Testamento, e durante todo o ministério de Cristo, Jesus já havia dito que aquilo ia acontecer. A pergunta que eu faço é: por que nós nos assombramos quando a gente vê acontecendo aquilo que a palavra de Deus disse que ia acontecer? A palavra de Deus diz em Timóteo que nos últimos dias as pessoas seriam avarentas, jactanciosas, amantes de si mesmas. E a gente vê isso o tempo inteiro nos noticiários. A gente vê isso o tempo inteiro. A gente lida com isso o tempo inteiro. A gente lida com esse descaso para com as pessoas, para com a população, o tempo inteiro. No início de março, você deve ter acompanhado, no meado de março, você deve ter acompanhado isso na televisão, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o grande projeto de lei que mais gerou polêmica e discussão na Alerj, foi a mudança do nome do Maracanã. O Ministério Público foi acionado, o prefeito foi acionado, grupos, sindicatos foram acionados. O grande debate no mês de março, na Alerj, foi a mudança do nome do Maracanã, de jornalista Mário Filho, para Edson Arantes do Nascimento. O debate foi esse lá. Eles estavam discutindo se valia a pena mudar o nome do estádio. Nada contra o jornalista Mário Filho, nada contra o jogador de futebol e nada contra o estádio de futebol. Mas no meio disso tudo, discutia-se a mudança do nome do estádio. Essa semana vocês acompanharam na televisão os benefícios dados aos deputados de um aumento de 170% de restituição de plano de saúde, despesas médicas. Passou agora de R$50 mil para R$135 mil o reembolso. O projeto de lei não diz se é mensal, se é anual ou se é por procedimento. Então, no meio de uma crise sanitária e de saúde, o Congresso Nacional delibera sobre o aumento de 171%, segundo o presidente da casa, não era reajustado desde 2015. Foi reajustado em 171%. Passou para 135 mil despesa médica para os seus deputados e os seus familiares. Quando a gente olha essas coisas, quando a gente acompanha essas coisas na televisão, quando a gente vê que nós estamos muito longe, mas muito longe de um problema a ser resolvido, talvez nós ficamos com medo. Eu de vez em quando eu cito um livro aqui na igreja do John Fox, o livro dos mártires, escrito em 1570, escrito de 1559 a 1563, onde a gente olha pessoas como John Hus, John Wycliffe, Policarpo, pessoas que foram perseguidas pela igreja da Inglaterra por causa da sua fé. A gente olha o que aconteceu, por exemplo, no século XV, na maior perseguição da Inquisição, que foi na Espanha, por um bispo chamado Tomás de Torquemada, que no século XV chegou a matar, executar em Sevilha quase 3 mil pessoas em praça pública. A gente vê tantas coisas acontecendo que talvez nos causem medo e desesperança. A gente vê o que aconteceu, por exemplo, com Inácio de Antioquia, talvez você conheça a história, que foi condenado pelo imperador Trajano. E uma frase célebre de Inácio de Antioquia, que foi lançado dentro do Coliseu: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes dos leões.
Tem uma frase célebre de Inácio que ele diz assim: agora começo a ser um discípulo, não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo, que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar a Cristo Jesus. Então é interessante que, embora nós olhemos para tudo aquilo que a gente está vivenciando, nós cristãos, nós pessoas que creem em Deus, nós não precisamos temer, porque a paz do Senhor é conosco. E mais do que isso, a nossa esperança em relação a esse tempo, segundo Paulo vai dizer aos Coríntios, se a nossa esperança em relação a Cristo, ela se limita apenas a esse tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o que eu gostaria de dizer para os irmãos nesse domingo de Páscoa é que os irmãos, ou encorajá-los a que sejam resolutos na fé que vocês têm, a que sejam dependentes de Deus na fé que vocês professam, a que vocês permaneçam firmes nas convicções que a palavra de Deus lhes preceitua, a fim de que vocês possam suportar o dia mau. O que eu diria para os irmãos nessa manhã é que o que está acontecendo conosco hoje, o que nós estamos vivenciando nesse mundo hoje, não é nada diferente do que aquilo, o que a palavra de Deus diz. Não é nada estranho a nós. Numa de suas epístolas, Pedro vai dizer: por que vocês estranham o fogo ardente que vem sobre vós? Como se alguma coisa estranha, esquisita lhes estivesse acontecendo. Não, irmãos. Nós cremos, e aí eu me arrisco a dizer isso, que o Senhor está reunindo o seu povo, que o Senhor está reunindo o seu exército, e não é aqui nesse mundo não, Deus está reunindo os seus, Deus está chamando os seus, e talvez esse tempo deva se constituir para nós um tempo de muito temor, mas de muito temor mesmo, e de muita dependência de Deus. Então o primeiro desafio de Jesus para com aqueles seus discípulos era esse: sejam firmes, resolutos nas convicções de vocês, tenham paz dentro de vocês, mesmo quando vocês se sentem com medo, mesmo quando vocês estão amedrontados. A segunda lição, o segundo desafio de Páscoa que o Senhor Jesus nos faz, pelo menos nesse texto do Evangelho de João, é que a ressurreição de Jesus me desafia a viver a missão, não apenas a uma firme resolução, não apenas a ser resoluto, firme, convicto na minha fé, mas a vivermos a nossa missão. Isso ele diz aí no versículo 20 ao versículo 22, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sabe uma pergunta que eu me fiz nesse trecho, que eu nunca tinha me feito? Quando Jesus disse assim: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Uma pergunta que eu me fiz foi: como Deus enviou a Jesus? Porque o parâmetro para eu ser o enviado é o mesmo parâmetro que Deus usou para enviar o seu Filho. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. A questão aqui é, a meu ver, qual a forma desse envio? Como é que Jesus foi enviado? Isso aqui tem tudo a ver com a obra missionária. Isso aqui tem tudo a ver com nós fazermos discípulos. Isso tudo aqui tem a ver com nós ganharmos pessoas e sermos testemunhas de Cristo. E talvez aqui algumas questões ou alguns pontos nós podemos trazer à nossa memória. Primeira coisa, no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que desde o princípio, Jesus estava com Deus, e Ele era Deus. Então talvez uma primeira maneira de ser enviado
por Cristo, olhando para aquilo que Deus fez, é nós entendermos que não há cumprimento dessa missão de sermos testemunhos do Senhor Jesus se nós não estivermos com Deus, se nós não andarmos com Ele, se nós não nos assemelharmos a Ele, se nós não tivermos o nosso coração desejo de promovermos a glória dEle. Uma outra maneira talvez de sermos enviados, como Jesus foi enviado, é de nós brilharmos para Deus. Você lembra, o livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Talvez uma maneira de nós sermos enviados, é de nós sabermos que nós devemos ser luz, aonde quer que nós estejamos. Aqui deveríamos pensar aonde nós brilhamos. Aonde nós brilhamos? Não é? Se nós conseguimos brilhar no escritório onde a gente trabalha, ou na firma onde a gente trabalha, se nós conseguimos brilhar na escola ou na universidade onde nós estudamos, ou só nós brilhamos para os crentes. Tudo que nós fazemos, fazemos para brilhar apenas para os crentes. Então, você lembra que Jesus, ele brilha para o mundo. Você lembra que a maneira como Jesus foi enviado, ele foi enviado para apontar não para ele mesmo, mas para apontar para o Senhor. Ele diz, ele mesmo lá, mesmo texto de João, capítulo 1, versículo, agora 6 a 9, ele não era a luz, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Jesus, ele brilhava não por ele mesmo, mas é como se ele refletisse alguma coisa. Então era o reflexo do Senhor na vida dele. É interessante a gente perceber que dentro do desafio da ressurreição, vem o desafio da nossa missão, de influenciarmos pessoas e fazermos discípulos. De influenciarmos pessoas e de nós fazermos discípulos. De nós ministrarmos na vida de alguém. De nós alcançarmos com a palavra a vida de alguém. A maneira talvez que nós temos de refletir essa missão, não é necessariamente com a elaboração de programas de eventos, mas cumprindo a missão muito clara, que foi nos deixada muito clara nas escrituras que o Senhor nos deu. Agora, uma coisa que é fundamental nesse texto aqui, e havendo dito isso, versículo 23, soprou sobre eles e disseram, recebei o Espírito Santo. É interessante que no nosso caso, o cumprimento da missão pressupõe você ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Pressupõe talvez você ser cheio do Espírito Santo. Pressupõe você estar em comunhão com Deus. Em outras palavras, não há missão dada por Deus que não nos desafie a sermos cheios do Espírito. E você sabe que nós cremos que apenas quando uma pessoa se converte, que apenas como uma pessoa ela professa a Jesus como Senhor, que apenas quando uma pessoa, ela aceita a Cristo como seu Salvador, é apenas nessa situação que nós cremos que passamos a ser habitação e morada do Espírito Santo de Deus. É apenas nessa situação. Então, você que está me ouvindo, você que está acompanhando o culto da igreja aí pelo canal do YouTube, se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não conseguiu perceber um traço de transformação na sua vida, por ter crido no Evangelho, você não é um crente, você não é um salvo, você não é um filho de Deus, porque é isso que a Bíblia diz, você não é um salvo. Em outras palavras, a sua missão, ela não vai ser uma missão outorgada por Deus, mas ela vai ser uma missão tua. Então, Jesus, ele comissiona os seus discípulos, ele enche a vida dele de paz, ele comissiona os seus discípulos, mas antes que ele abrisse a porta para que aqueles discípulos saíssem,
Ele sopra o Espírito Santo sobre a vida deles. Os enche, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, ela me desafia a viver a missão. Eu tenho falado para vocês, reiteradamente, talvez nesse último mês, já falei isso umas 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. O Senhor não nos chama para sermos advogados. Não nos chama. Ele não nos chama para isso. Ele não nos chama, em linhas gerais, para defendermos a nossa fé de maneira apologética, não nesse sentido. O Senhor nos chama para sermos testemunhas dele. E a pergunta que nós precisamos, que uma testemunha faz, é daquilo o que o Senhor fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? Como Ele transformou você? Como Ele alcançou você? Como seus valores mudaram? Seus parâmetros mudaram? Como a sua percepção acerca dos eventos desse tempo? Como essas coisas te desafiam a ter uma fé firme no Senhor? A ponto de dizer, como Inácio diz, que seria triturado. Ele diz: eu sou o trigo de Cristo, que vou ser triturado pelos dentes dos leões. Então, a ressurreição, irmãos, ela é uma excelente notícia para nós. Ela é uma excelente notícia para nós. Mas a ressurreição, ela é desafiadora para nós também. A ressurreição, ela é muito desafiadora, porque ela nos desafia a não vivermos para nós mesmos. A ressurreição de Cristo, ela é uma boa notícia para nós. Ok, nós somos salvos, temos a ressurreição eterna. Mas ela nos desafia a não vivermos para nós mesmos. Por fim, a 3ª lição, o 3º desafio que nós aprendemos nesse domingo de Páscoa, nesse dia da ressurreição de Jesus, é que a ressurreição de Jesus me desafia a levar o perdão. Não apenas a ser resoluto na minha convicção de fé. Veja bem, irmãos, eu não estou falando de doutrina batista, eu não estou falando de teologia reformada, eu não estou falando de doutrina da Assembleia de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da convicção de que você que entregou a sua vida a Cristo, e de que você crê no Senhor, e que você crê na palavra dEle, de que todas as coisas, elas vão acontecer conforme as Escrituras preceituam. Mas no domingo de ressurreição eu sou desafiado a viver a missão, assim como o Pai me enviou. Eu envio vocês, e nós somos enviados também. Mas a 3ª coisa que esse texto fala, versículo 22 e 23, e havendo dito isso, socou sobre eles e disseram: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui, a maneira, como o texto foi escrito, talvez suscite algumas dúvidas para nós. Sou eu que tenho que perdoar? Ou sou eu que tenho que fazer a pessoa a receber o perdão? É interessante que Jesus fala isso, logo após dizer para os discípulos: eu envio vocês. Então, talvez aqui, na dúvida, e os comentaristas divergem aqui, talvez nas dúvidas nós podemos aplicar esse texto então das 2 formas. Eu perdoando e eu levando o perdão. Em que sentido eu levaria o perdão? Eu levaria o perdão no sentido de ser resoluto na pregação e do testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E aí nós poderíamos citar talvez dezenas de textos em Atos dos Apóstolos. Você lembra, por exemplo, em Atos capítulo 4, quando Pedro ele está perante o Sinédrio, e o texto bíblico diz assim: e então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. E aí Pedro começa a pregar: esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui, irmãos, um desafio para nós adorarmos a Deus e a Deus somente. Daqui a 15 dias eu vou compartilhar com os irmãos Isaías 44.
E a segunda metade de Isaías 44, o subtítulo da minha Bíblia está escrito: a loucura da idolatria. O quanto as pessoas, elas deixam de adorar o Senhor Jesus para adorar coisas. O quanto elas deixam a adorar o Senhor Jesus para adorar animais. Uma vez me perguntaram se eu participava de um grupo que adora bode. Eu respondi: você acha que eu vou deixar de adorar o Senhor Jesus para adorar bode? Você acha que eu vou deixar de adorar o Senhor Jesus para adorar os quadrúpedes de Romanos capítulo 1? Então, quando você prega o Evangelho, quando você ensina a palavra de Deus, em alguma medida você leva o perdão para aquela pessoa. Você está dizendo para ela: você pode ser perdoado dos seus pecados, você pode ser perdoado das suas faltas, você pode ser perdoado das suas mazelas. É o poder de perdoar. Você lembra o que Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11? Eu quero conhecer a Cristo, diz Paulo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele, a semelhança de sua morte. Veja as três coisas que Paulo diz que ele quer. Ele quer conhecer o poder da ressurreição, ele quer sofrer como Cristo sofreu, e ele quer morrer como Cristo morreu, a semelhança da morte de Cristo. Eram as coisas que ele desejava. E quando nós fazemos isso, irmãos, em alguma medida, nós levamos para as pessoas o poder dessa ressurreição, que é o poder de perdoar pecados. Eu falei no vídeo, se nós não nascermos de novo, sem ressurreição não há novo nascimento, e sem novo nascimento, não há perdão de pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, quando nós falamos desse poder da ressurreição, nós falamos desse poder que ao final nos leva à salvação, porque sem perdão de pecados não há salvação. Sem ressurreição não há nova vida, sem nova vida não há perdão, sem perdão não há salvação, e sem salvação não há ressurreição final para nós. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele registrou: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então cabe-nos levar o perdão, mas cabe-nos perdoar também. E muitas vezes nós substituímos o nosso perdão pela vingança. Conversava essa semana lá em casa com a esposa, em algum momento nós falamos de vingança, uma situação, nós falamos de vingança, e eu mostrei o negócio que eu escrevi. Eu tenho um caderninho que eu escrevo os meus pensamentos lá. Eu mostrei para ela o que eu tinha escrito aquela semana. Quando você deseja se vingar, você cava duas covas. Você cava a cova do outro, mas você cava a sua também. Quando a gente deseja se vingar, nós cavamos duas covas. Então Jesus, ele diz: eu comissiono vocês, aliás, na ordem, Jesus diz: eu dou paz para vocês, eu comissiono vocês, eu encho você do Espírito Santo, e eu te dou a capacidade de perdoar e de levar perdão. O que é que nós precisamos mais? Não é, né, irmãos? Vocês, o que a gente precisa mais? Nós não precisamos mais de nada, irmãos. Nós já temos tudo que nós precisamos. Quando Jesus ressuscita, Ele proporciona para nós tudo o que nós precisamos para vivermos em paz, não com a ausência de problemas, mas para vivermos em paz. É por isso que o crente, ele canta na dor, é por isso que o crente, ele canta na luta, é por isso que o crente, ele canta na tempestade, é por isso que o crente, ele canta quando ele ganha,
mas ele canta também quando ele sofre perdas. É por isso que o crente ele canta quando ele é vitorioso, celebra a Deus, mas ele canta também quando ele é derrotado, porque ele entende que até nas perdas, nas derrotas, nos sofrimentos, Deus está tratando com ele, Deus está ministrando ao seu coração. Irmãos, como a ressurreição de Jesus é desafiadora para nós, como ela é desafiadora para nós mantermos a nossa fé, para nós cumprirmos a nossa missão e para nós usufruirmos do perdão de Deus. O que é que nós podemos fazer? Quais lições nós podemos tirar? Como nós podemos aplicar algumas dessas verdades na vida da gente? Primeira coisa, eu devo temer ao Senhor, buscando encorajamento nele sempre. Se nesses tempos você se sente tão amedrontado quanto os discípulos estavam, se você se sente temeroso, há tantas questões da sua vida, se você olha para frente, você não consegue enxergar muita coisa, você não consegue ver muita coisa, eu queria dizer para você que você precisa temer ao Senhor, buscando encorajamento nele sempre, e a palavra do Senhor nos encoraja sempre. A segunda coisa que a gente deve fazer, nós devemos ser cheios do Espírito, nós devemos influenciar pessoas e nós devemos ministrar perdão. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos quando entrou na casa deles no final de domingo de Páscoa. E quando Jesus entrou ali com as portas trancadas, e eu quero encerrar trazendo isso, essa observação que eu fiz no início. As portas estavam fechadas para os outros, mas elas nunca estiveram fechadas para Cristo. Jesus entrou ali, não sei como ele entrou, mas ele entrou ali, não é isso? Ele entrou naquela casa, e quando ele entrou naquela casa, ele levou paz, ele levou o desafio, mas ele levou sobretudo aquilo que todos nós indistintamente precisamos. Ele levou para nós perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe nesse dia, que a ressurreição de Jesus continue sendo um desafio para você. Jesus, ele ressuscitou para o seu bem, sim, para o seu benefício, sim, mas o Senhor ressuscitou para usá-lo como instrumento nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar, nós vamos louvar a Deus, nós vamos honrar ao Senhor. Mais uma vez aí o meu abraço, a minha gratidão aos irmãos que nos acompanharam aí pelo Zoom, você que está na sua casa aí, Deus abençoe você.